Gente e gestão em tempos de pandemia. No Cidade Entrevista de hoje, a psicóloga e consultora Adilis Maia. Doutora Adilis, bom dia. Obrigado Bom dia. por nos receber. É um prazer tê-la conosco no Cidade Entrevista, hein? Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Obrigada pela oportunidade. Vamos começar pegando uma carona na sua experiência de mais de 20 anos como psicóloga e também como consultora. A gente já caminha, doutora, para 4 meses de pandemia em nível de Brasil. E aí, como estão as nossas empresas e seus líderes? Hoje a gente percebe uma movimentação já diferente de 4 meses atrás, né? Quando tudo começou era tudo muito novo, era tudo muito inesperado, tudo muito diferente. Eu entendo que nós temos 2 posicionamentos nessa altura do campeonato. Algumas empresas que conseguiram olhar para dentro, reestruturar, rever estratégia, rever custos, rever produtos, né, fazer as devidas adequações e seguiram adiante, com algumas limitações e adequações, mas conseguiram. E até algumas eu estou para te dizer que aumentaram muito o faturamento nesses últimos tempos. É mesmo? Dependendo do segmento, teve um crescimento bastante significativo, porque as pessoas também começaram a ter uma movimentação diferente. E quando a gente se movimenta, a gente também gera oportunidades, né? Então, eu acho que esse é o melhor cenário. Nós temos também algumas empresas que talvez ainda afetadas pelo perfil do segmento delas, de produtos talvez não essenciais, ou que estão localizadas em shoppings, então tem uma dificuldade muito maior. Então, esse é um fator dificultador real. E nós temos também uma influência muito grande no aspecto emocional, que é como cada um está lidando com tudo isso. Então eu percebo que algumas lideranças, alguns empresários, eles acabaram entrando também na zona de pânico. E quando o ser humano entra na zona de pânico, é o momento que ele deixa de responder. Sim. É como se ele não conseguisse visualizar a possibilidade. Não diferente de medo, né? É diferente de medo. O medo, ele também paralisa. Só que quando a pessoa passa um longo período de tempo e ela não consegue visualizar, ela se sente impotente com aquilo que ela está lidando, frente a determinada situação, aí o risco é muito maior, porque realmente ela acaba não encontrando e visualizando nenhuma oportunidade. E às vezes não é nem que a oportunidade não existe, às vezes é a dificuldade de como que eu vou visualizar isso. Essa semana até eu fiz contato com uma pessoa e aí falando com ela sobre, né, e daí como é que você tem feito com o teu negócio, porque ela tem loja em shopping, enfim, e ela falou, nossa, tá tudo muito difícil, porque todo mundo já não quer mais receber nada. Eu falei, tá, mas o que você tem feito para movimentar o teu negócio? E aí eu dei lá algumas dicas para ela ficou super grata, porque ela não estava parando para perceber, por exemplo, a postagem que ela está fazendo, né? Faz um vídeo, o vídeo ele dá mais engajamento, né? Mostra um pouco mais, faz lista de transmissão, são coisas simples, né? Não faz grupo ninguém mais tem muita paciência, então criar estratégia de comunicar o seu produto. E enfim, eu acho que é buscar as soluções. Com exceção a esses que a senhora acabou de citar, que ainda estão paralisados pela pandemia, o restante todo saiu da zona de conforto. É isso, doutora? Com certeza. Eu acho que para todos, né? Acho que não ficou ninguém na zona de conforto. Acabou o conforto. Acabou o conforto. Porque até as empresas mais estruturadas e com maior poder aquisitivo, ao contrário do que se pensa, né? Elas também sofreram muito. O custo dela operacional também é na devida proporção do seu faturamento. Então, acho que é uma situação que afeta realmente a todos. E o importante é que estratégia que a gente vai utilizar para que a gente possa superar tudo isso. Doutora, um traço importante do trabalho que a senhora e sua consultoria fazem é o da psicologia aplicada ao mundo dos negócios. Sim. Agora, mais do que nunca, psicologia nos negócios é importante? É fundamental. A gente trabalha muito com a leitura humanizada, que é a gestão de negócio a partir das pessoas. Correto. Ouvindo as pessoas, potencializando realmente as pessoas que estão dentro já do negócio. Que efetivamente são o centro de tudo, né? Que são os colaboradores. Pois é. E que são as pessoas que muitas vezes têm as melhores respostas e que muitas vezes não são ouvidas. Porque muitas vezes a liderança, ela parte do princípio que ela tem que ter todas as respostas. E eu sempre digo que esse é um grande erro. Na realidade, a liderança ela é como se fosse o regente de uma orquestra. Ela não necessariamente precisa o tempo todo tocar todos os instrumentos. Mas ela tem que ter a clareza de como que ela cadencia isso com a equipe que ela tem. E tirar o melhor de cada um que está lá.
Então, realmente, essa questão da liderança, da humanização, as empresas que conseguem ter essa leitura, elas normalmente conseguem uma saída mais rápida. Elas conseguem ter percepções melhores de como que pode ser resolvido, porque não é uma única cabeça pensando. Tem um compartilhamento, um brainstorm de ideias, né? Uma torrente de possibilidades aí de como que pode ser resolvido. Agora, doutora Adília, nas grandes corporações, esse nível de cultura e de entendimento, ele é muito mais profundo, né? Como é que fica o médio e o pequeno, que não tem contato com esse nível de cultura, ou que não tinha antes da pandemia o entendimento de que o importante não era o produto final que ele está colocando na prateleira, comercializando, e sim as pessoas que estão por trás disso. E aí, doutora? Então, acho que a gente pode partir de um princípio assim, quando a empresa é muito pequena e que ela luta muito pela sobrevivência, é um instinto de sobrevivência. E aí a gente sabe muito bem disso, que quando é instinto de sobrevivência, nem sempre as questões de humanização são colocadas na mesma pauta. Mas esse é um grande erro. Porque na realidade, mesmo na pequena empresa, mesmo na microempresa, as pessoas que estão lá, que são colaboradores, que entendem do negócio, que muitas vezes são eles que atendem o cliente, eles conseguem visualizar aspectos que muitas vezes quem está na gestão não consegue visualizar. Então, esta humanização não é você só olhar para o humano e esquecer o negócio. Não. A gente tem que tratar isso com duas frentes. Não é ou o negócio ou as pessoas. Correto. Não, são as duas coisas. Porque se você não cuidar do seu negócio, você não consegue empregar as pessoas. Mas se você olhar para as pessoas como se elas fossem todas coitadinhas, entre aspas, daqui a pouco você também não tem negócio. E aí, como é que você lida com isso? Então, a escuta. A resposta que eu daria para você é a escuta. Independente do tamanho da organização. Aliás, quanto maior, mais difícil vai ficando, porque vai tendo muita hierarquia, muita estrutura, muita reunião, mas muitas vezes não é uma reunião de escuta realmente para entender como é que aquela pessoa está se sentindo. Como que está o aspecto da sanidade mental, da saúde mental. Então, o acolhimento, a empatia, esse olhar com cuidado em relação ao outro, isso não depende de tamanho de empresa. Isso depende da cultura, principalmente do dono do negócio, e o quanto que isso é valorizado, e isso começa a permear realmente todo o clima interno da empresa, que pode ser ou positivo ou negativo, de acordo com o quanto as pessoas se sentem acolhidas ou não. O distanciamento, que colocou muitos colaboradores para trabalhar de forma remota e em casa, compromete essa percepção do líder, de quem coordena o grupo para esse momento, doutora? Isso pode estar disfarçado lá em casa, no home office, e o líder não perceber isso? Sim e não. Sim, no sentido de que hoje o modelo de gestão de pessoas precisa ser diferente. Correto. Antes a gente tinha muito esse olho no olho, essa proximidade, esse contato, via um rostinho que não estava muito legal e já percebia e conseguia fazer tratativas. Quando a gente fala do universo de home office, a gente precisa compreender que ainda, mesmo que via gravação, via vídeo, enfim, a gente precisa de alguma forma ter esse contato visual com as pessoas. Então, uma excelente forma de cuidado com a equipe é diariamente fazer reuniões de alinhamento. É o olho no olho mesmo online? Mesmo online. Porque na conexão, mesmo que online, muitas percepções nossas são mantidas. Correto. Então, se a gente desconecta do todo, se a gente começa a fazer só a gravação, só a comunicação com voz, a percepção ela fica ainda mais comprometida. Esfria, não? Esfria. E grande parte da nossa percepção está realmente no nosso não verbal. E o não verbal, sem o vídeo, minimamente, ele acaba não contribuindo. Né? Isso pode dificultar a comunicação. Como é que fica o desenvolvimento de pessoas num período como esse, doutor? É possível desenvolvê-las? Ou a gente está muito mais no momento de socorrê-las? Depende muito do momento da empresa e depende muito da cultura organizacional. E depende muito do estado interno de cada um também. Porque assim, algumas pessoas quando estão passando por algum problema, não sei se você já percebeu, mas algumas pessoas elas se interiorizam e elas não conseguem mais olhar para absolutamente mais nada. Se fecham como uma concha. Se fecham como se fosse realmente uma concha e ela não consegue visualizar o que tem além. Correto. Então, para essas pessoas, você colocar mais informações, mais estímulo, mais treinamento, mais desenvolvimento neste momento que já está num pico de estresse muito alto, eu diria que não é saudável. Ela nem vai ter uma absorção e isso muitas vezes vai gerar um estresse muito maior.
Por outro lado, empresas que já têm uma cultura de desenvolvimento, de capacitação, desenvolvimento, esse é um excelente momento, uma excelente oportunidade. Porque você tem acesso hoje no universo digital a muitas informações, tem muitos cursos gratuitos, tem muitos pontos que podem ser desenvolvidos, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto comportamental, que são as duas áreas de competência que a gente precisa desenvolver. E as empresas podem proporcionar isso, promover isso, e muitas vezes de uma forma simples, olhando para dentro, quem são os melhores colaboradores, quem tem os melhores desempenhos. Né? Faz um benchmark dentro do teu próprio negócio, veja as melhores práticas, o que está funcionando, e isso caseiramente mesmo gera um resultado muito grande. É que às vezes as pessoas têm a expectativa de que tem que investir muito dinheiro para desenvolver as pessoas. E na realidade a gente pode começar, a pequena empresa, né, ela pode começar com o que tem de bom, que está dando certo no negócio dela. Correto. E parar e olhar também aquilo que não está funcionando. Porque normalmente quando um cliente reclama, existem pelo menos 8 clientes que estão insatisfeitos. Então não desconsidere aquilo que não está bom. Né? Ouviu? Vamos trabalhar, vamos treinar, vamos desenvolver, enfim. E esse momento que as pessoas estão mais em casa, muitas vezes é sim uma oportunidade de se desenvolver. E eu diria mais, para as pessoas que perderam o emprego, e até eu conversei com uma pessoa essa semana, que ela pediu uma orientação, enfim, e eu falei, manda teu currículo, vamos dar uma olhada como é que tá. Falei, quais competências aqui você precisa ter para poder chegar nesse cargo que você almeja? O que você pode desenvolver? Quais cursos você pode fazer? E aí eu dei algumas dicas para ela e foi bem interessante. Falou, nossa, eu não tinha parado para perceber que por mais que eu estou num momento de dificuldade, é também uma grande oportunidade de eu me desenvolver, de investir em mim, no meu conhecimento. Até porque, doutora, se há líderes que encolhem nas crises, há talentos que despertam também nessas crises, né? Exatamente. Como é que a gente reconhece um talento despertando no meio de uma pandemia? Acho que a inquietude é um dos pontos importantes. Correto. Assim, as pessoas que têm um olhar mais visionário, às vezes mais empreendedor, ou mais centrado mesmo na capacidade de suportar, né, da resiliência da vida, quando frente a uma determinada situação, eu diria assim que acho que quase que sem exceção, todos nós em algum momento dessa pandemia entramos numa certa zona de pânico. Sem dúvida. Por um dia, 2 dias, um mês, cada um no seu tempo. Mas é também um momento onde cada um começa a olhar e entender, peraí, o que eu posso fazer com isso? Então, esse olhar de o que eu posso fazer com isso é o convite para sair da zona de pânico. Correto. Porque quando a pessoa se sente impotente, incapaz de fazer algo, isso não a ajuda. Quando ela começa a olhar quais oportunidades e possibilidades eu tenho, parece que os horizontes começam a se abrir. E as lideranças naturalmente começam a aparecer a partir disso. Não é aquela liderança, aquele estereótipo que a gente visualiza e idealiza. Não, a liderança é nas pequenas coisas. É realmente entender o que dentro do nosso processo pode ser mudado. Por isso, a importância do exercício de praticar a visualização. A visualização. E mesmo que num distanciamento, existe um momento que a gente pode promover essa comunicação, essa tratativa, e fazer mais contatos. Acho que o que falta muitas vezes é a demonstração do afeto. Eu sempre falo que agora tem a questão do distanciamento social, mas que não precisa ter o distanciamento emocional. Correto. O distanciamento emocional é que adoece. Porque mesmo que você tenha o distanciamento social e você se sente acolhido, amparado na sua dor, na sua angústia, que você tem com quem falar e que também você não fique só falando de pandemia, né? Só falando de problema, é como se o cérebro precisasse realmente ser alimentado de questões diferentes do que só o aspecto negativo. Aliás, doutora, o noticiário está impregnado de pandemia. Tem pandemia aos montes, no rádio, na televisão, na internet, no impresso. E aí, como é que colaboradores e empresas podem, nesse momento, lidar com esse contingente de informações, com esse fluxo gigantesco, eu diria até que excesso de informação? Aí, novamente, entra o cuidado consigo mesmo. Em 2 sentidos. A falta de informação, ela pode te conduzir de uma forma muito prejudicial para os seus negócios e para a sua saúde, inclusive, porque o cuidado ele é fundamental, né? Esse distanciamento, o uso de máscara e tudo isso, álcool em gel, que é o que a gente tem aqui. Nada de praticar negacionismo, né? A gente tem que ter o cuidado. O cuidado com a gente mesmo, ele é fundamental. Agora, a gente precisa também compreender que o excesso de informação é como se fosse uma overdose negativa que cada um está levando todo dia. E a overdose do negativo é meio que ele
gera um impedimento, ele causa um impacto na possibilidade criativa de bloqueio. desenvolvimento, um bloqueio. Então, muito bem, e essa é a ideia que a gente precisa evitar. Informação o suficiente para aquilo que você precisa. Entender o quanto vai impactar no teu negócio, impactar na sua vida, que cuidados com a saúde você tem que ter, quais as providências você precisa tomar. É um poderoso exercício de bom senso também, né? De bom senso. Agora, as fake news, né? Ficar repassando muita comunicação em grupo o tempo todo. Aquilo que todo mundo tinha que saber, de uma certa forma de autocuidado, já está sabendo. Então, saber filtrar, né? O quanto eu vou receber ou não. E eu diria mais, Gelson, em especial pessoas que já têm uma tendência maior à depressão, que têm uma dificuldade maior em se superar, em lidar com as situações de estresse, que se desgastam muito, fique atento. Não precisa tanta informação, não precisa ter tanta enxurrada de informação negativa, porque isso muitas vezes acaba afetando e dificultando mais a pessoa conseguir sair realmente. O olhar do líder nesse momento também tem uma importância estratégica, né? Eu diria que fundamental. Fundamental. Eu tenho assim pessoas, né, próximas e até clientes que a forma de lidar fizeram toda a diferença. Eu tive clientes em que tiveram um tempo maior para absorver e para entender tudo isso. E teve cliente que falou assim, passou uma semana, 2 semanas, falou, olha, Dilis, é o seguinte, tá ferrado aqui, o que eu vou fazer? Eu falei, calma, vamos rever a estratégia. E a perspectiva otimista de possibilidade fez toda a diferença. O nível de desenvolvimento e de vendas, como eu falei, tem cliente meu que nunca vendeu tanto na vida. Mas por quê? Porque reviu a estratégia, porque não ficou na zona de pânico, porque conseguiu compreender que tinham mudanças que eram realmente necessárias de serem feitas. Vamos fazer um intervalo, doutora? Vamos. Daqui a pouco, a segunda parte da nossa conversa com a psicóloga e consultora Adilis Maia. A gente está falando de gente e gestão em tempos de pandemia. Até já!